Deixe-me pintar o cenário exato do momento em que tudo começou, antes que sua mente crie uma imagem de heroína de filme de ação que não condiz com a realidade crua daquele dia. Se você passasse pela entrada da garagem da minha mãe e me visse, não enxergaria uma oficial de elite em licença estratégica. Veria apenas Sarah Mitchell, uma figura vestindo o uniforme universal da exaustão. Jeans cinzentos desbotados e um moletom largo que absorveu o zumbido de inúmeras salas de servidores de segurança máxima. Meus tênis, gastos, pareciam implorar por aposentadoria. Eu parecia alguém fugindo da vida, não alguém retornando de uma missão de 9 meses nas sombras do Comando Cibernético dos Estados Unidos. Minha mãe, recém-casada com Douglas Tate, pediu minha ajuda na mudança, prometendo dias tranquilos e comida caseira, mas eu subestimei drasticamente o campo de batalha doméstico que me aguardava. Douglas me recebeu na porta não com boas-vindas, mas com um aperto de mão rígido o suficiente para ser um aviso. Aquele tipo de homem que saiu do exército há uma década, mas cuja alma nunca deu baixa. Cabelo cortado à máquina, camisa polo sufocando o pescoço e uma postura de quem vive em eterno estado de alerta para a inspeção. No momento em que seus olhos varreram minha figura, senti o julgamento cair como uma sentença. Fui arquivada na pasta mental de civil indisciplinada e sem rumo. Ele viu o coque bagunçado e o celular na mão e assumiu o pior. O que a visão limitada de Douglas não captou foi o cartão de acesso comum com chip dourado escondido na minha mochila, ou o telefone via satélite criptografado no meu bolso, vibrando silenciosamente com briefings confidenciais do Pentágono. Ele não viu a mulher que, 48 horas antes, orquestrou um bloqueio digital que salvou o leste europeu de um colapso energético total. Mas homens como Douglas operam com base em expectativas visuais, não em inteligência real. A rapidez com que ele me rebaixou de enteada para inconveniência tolerada foi impressionante. Minha mãe tentou suavizar o clima, mas eu optei pelo silêncio, uma arma que domino com perfeição. Eu poderia ter corrigido a postura dele ali mesmo, listando minha patente, minhas comendas e o fato de que, enquanto ele gerenciava estoques em uma loja de ferragens, eu gerenciava níveis de ameaça global. Mas a verdadeira força não precisa de trombetas. O barulho geralmente é o refúgio dos incompetentes. Deixar que o subestimem concede uma vantagem tática inestimável. E Douglas mordeu a isca com força total. No jantar, após piadas previsíveis sobre minha geração e tempo de tela, ele apontou o garfo para mim como se fosse um bastão de comando e sugeriu, com a arrogância de quem acha que sabe tudo, que eu fizesse um curso de auxiliar de enfermagem na faculdade comunitária para aprender o valor do trabalho honesto e da disciplina. Minha mãe estremeceu, mas eu apenas sorri e disse que pensaria no assunto. Não mencionei que, 12 horas antes, eu estava em uma videoconferência segura com o Estado-Maior Conjunto. Não contei que sou a contra-almirante mais jovem do corpo cibernético, promovida por desmantelar células terroristas patrocinadas por estados hostis. Mas claro, talvez um curso básico me ensinasse o que é disciplina de verdade. Se você quer saber como essa dinâmica explosiva se desenrolou e ver o momento exato em que a máscara de Douglas caiu, continue acompanhando, pois o silêncio estratégico estava prestes a fazer o barulho que minhas palavras nunca precisaram fazer. Naquela primeira noite, empurrei a capa pesada do meu uniforme para o fundo escuro do armário do quarto de hóspedes, escondendo deliberadamente a evidência de quem eu realmente era atrás de casacos velhos. Dentro daquela capa repousava não apenas um traje de gala branco, mas o peso de uma patente de oficial general, as platinas douradas ostentando a estrela de prata solitária e uma coleção de condecorações que narravam uma carreira construída nas sombras, longe dos holofotes. Aquela farda era a única coisa em mim que parecia grande demais para aquela casa suburbana, então fechei a porta do armário com a firme intenção de mantê-la selada, acreditando ingenuamente que minha identidade militar não precisaria vir à tona. Contudo, no terceiro dia, a atmosfera doméstica havia se dissipado, substituída pela tensão artificial de um campo de treinamento comandado por um homem cuja experiência de combate se limitava à ficção. Douglas administrava a residência como se fosse um posto de comando avançado, colando decretos diários na geladeira e autoproclamando-se o comandante supremo do lar, impondo regras arbitrárias com a sutileza de um ataque aéreo. Celulares confiscados no jantar, toque de recolher às 10 e toalhas que precisavam ser dobradas com precisão geométrica, sob pena de sermos submetidos a palestras intermináveis sobre atenção aos detalhes. Ele patrulhava os corredores com a postura rígida de um sargento instrutor de filme B,
sempre inspecionando, sempre corrigindo, ignorando o fato crucial de que nenhum de nós havia se alistado para aquilo. Eu, que já havia prosperado sob ordens estritas em quartos confinados nas zonas mais perigosas do planeta, entendia o valor da disciplina quando ela servia para manter a equipe viva. Mas ali, as regras serviam apenas para inflar o ego frágil de Douglas. Ele adorava o som da própria voz ecoando termos como prontidão operacional e cadeia de comando para descrever a lavagem de louça. E quando cometi o erro tático de deixar uma caneca na pia, fui recebida na manhã seguinte por um bilhete adesivo pregando que a falta de disciplina leva ao fracasso da missão. Uma lição de liderança que ele achava profunda e eu achava cômica. O alvo principal de sua obsessão era meu telefone, um dispositivo que ele via como um vício juvenil em redes sociais, mas que na verdade era meu cordão umbilical com o comando central. Enquanto ele zombava de mim por estar colada à tela, eu não estava jogando, mas lendo relatórios brutos de inteligência sobre uma crise em desenvolvimento no Mar do Sul da China, dados que poderiam alterar a geopolítica global. A tensão atingiu o ponto de ruptura quando ele tentou arrancar o aparelho do balcão da cozinha, como se confiscasse contrabando de um adolescente. Mas antes que seus dedos pudessem roçar o metal, minha mão interceptou a dele com um reflexo treinado, bloqueando o movimento com uma velocidade que o fez piscar, atordoado. Quando murmurei que se tratavam de dados sensíveis, ele riu com desdém, perguntando se era meu recorde no Candy Crush, incapaz de compreender que o nível de criptografia que eu utilizava estava além de sua imaginação. Ele continuou a disparar seus comentários sarcásticos, criticando meu suposto sono até tarde, sem saber que eu estava acordada desde as 3 da manhã, coordenando a resposta a uma violação de servidor do Departamento de Defesa. Tudo isso enquanto ele lia romances de espionagem e fantasiava ser o herói que nunca foi. Douglas adorava citar seu tempo na Guarda Nacional nos anos 90 como se tivesse segurado a linha de frente contra o apocalipse sozinho, repetindo que na unidade dele não havia espaço para fraqueza e que eu não duraria um dia sob o comando dele. Uma ironia tão densa que tornava o ar difícil de respirar. Minha mãe assistia a tudo isso orbitando a cozinha, com os olhos cheios de desculpas silenciosas. Uma mulher que passou a vida aparando as arestas dos outros em nome da paz, implorando com o olhar para que eu não reagisse. Por respeito a ela, e ao desejo dela de fazer aquele casamento funcionar, engoli meu orgulho, assenti silenciosamente e tomei meu café, dobrando-me para dentro de mim mesma e guardando a verdade devastadora do meu poder real para o momento em que fosse inevitável usá-lo. Eu adotei o silêncio como meu escudo, camuflando minha patente e me tornando o fantasma invisível que ele desejava que eu fosse. Mas a atmosfera da casa sofreu uma mudança sísmica quando o vovô Louie chegou para o fim de semana. Ele era a definição de veterano, um fuzileiro de reconhecimento do Vietnã que não precisava de palavras para impor respeito. Sua presença era como um casaco pesado e familiar, carregado de histórias não ditas. Enquanto Douglas se perdia em sua própria arrogância, Louie lia as entrelinhas, observando minha insistência tática em sentar de frente para as saídas, e minha calma absoluta quando um carro estourou o escapamento lá fora, percebendo que eu não pulava de susto, eu avaliava ameaças. Durante uma caminhada no jardim, longe dos gritos de Douglas com a televisão, o velho guerreiro confrontou minha fachada, seus olhos fixos no relógio tático Garmin em meu pulso e na dureza do meu olhar, reconhecendo imediatamente o peso que eu carregava. Quando ele sugeriu com um sorriso cúmplice que eu superava Douglas em patente, não houve necessidade de negação, apenas um entendimento silencioso entre dois soldados de que a verdadeira autoridade não precisa gritar para ser ouvida. E ele riu, aconselhando-me a dar corda suficiente para que o tirano doméstico se enforcasse sozinho. O teste final veio no sábado, durante um jantar onde Douglas tentou me reduzir a uma garçonete glorificada diante de seus amigos, zombando da minha carreira como se fosse um passatempo irrelevante e exigindo subserviência. A ironia do destino brilhou em vermelho no meu telefone seguro com um alerta de prioridade máxima, código Cavaleiro Negro, exigindo minha presença imediata no Palácio do Planalto para conter uma falha catastrófica na infraestrutura nacional. Com a equipe de extração a 5 minutos de distância, a filha obediente morreu naquele quarto para dar lugar a oficial de alta patente. Ao vestir o uniforme branco impecável e prender a estrela de prata de contra-almirante ao lado das condecorações de combate obtidas com os SEALs, olhei no espelho e vi a verdade que Douglas estava prestes a descobrir da pior maneira possível.
Se você quer saber como foi a reação dele ao ver quem realmente manda e acompanhar o desfecho explosivo dessa noite, certifique-se de acompanhar a próxima atualização e deixe sua opinião sobre como você lidaria com essa situação. O som do cascalho sendo esmagado na entrada da garagem não anunciava uma visita social, mas sim uma incursão tática. Pneus pesados, blindados, cantaram sobre o asfalto. Olhei pela janela e vi o jardim ser banhado por luzes estroboscópicas vermelhas e azuis que piscavam em silêncio ameaçador nas grades de 2 utilitários pretos do governo. 4 homens de terno saltaram em movimento sincronizado, flanqueados por 2 policiais militares armados até os dentes. Era a hora. No andar de baixo, a festa de jantar continuava alheia ao cerco. Douglas, com um copo de uísque barato na mão, pontificava no centro da sala, reciclando pela 10ª vez suas histórias de treinamento básico de décadas atrás. Ele falava alto sobre disciplina, batendo no peito, lamentando como minha geração era fraca, como eu, sua enteada, estava perdida na vida, sem rumo, uma causa perdida. A porta da frente não foi batida, foi violada. Os policiais militares entraram primeiro, varrendo o perímetro com a intensidade de quem espera uma emboscada, seguidos pelos agentes do serviço secreto. O silêncio que caiu sobre a sala foi instantâneo e absoluto, quebrado apenas pelo som do copo de Douglas explodindo contra o piso de madeira. A arrogância dele evaporou. "Que diabos é isso?" ele gritou, tentando parecer corajoso, mas recuando. "Vocês não podem invadir minha casa!" Um dos oficiais deu um passo à frente, ignorando-o completamente, ordenando a segurança do perímetro. Douglas empalideceu, o medo distorcendo seu rosto enquanto ele se virava para minha mãe. "Meu Deus, é a Sarah!" ele sussurrou freneticamente. "Ela se meteu em problemas. Drogas? Desertou? Eu sabia. Oficial, eu não tenho nada a ver com isso. Eu disse a ela para tomar jeito." A covardia dele preenchia a sala com um fedor palpável. O agente líder do serviço secreto nem sequer olhou para ele. Ele consultou o relógio de pulso e sua voz cortou o ar como uma lâmina. "Almirante no convés." Douglas congelou. Eu emergi das sombras do corredor. O moletom surrado havia desaparecido. Em seu lugar, eu vestia o branco imaculado do uniforme de gala da Marinha dos Estados Unidos. As estrelas douradas no meu colarinho capturavam a luz do lustre, pesadas com a autoridade de quem comanda frotas nucleares. Meu cap estava aninhado sob o braço, e meu rosto ostentava a expressão gélida de quem decide o destino de nações antes do café da manhã. Caminhei até o centro da sala, e o clique dos meus saltos soava como marteladas de julgamento. Os militares bateram continência em um estalo uníssono. Douglas olhava para mim com os olhos esbugalhados, incapaz de processar que a enteada preguiçosa carregava no peito fileiras de medalhas que ele só vira em filmes. "Sarah!" ele engasgou. Eu não olhei para ele. Foquei no agente. "Situação?" exigi, com voz baixa e letal. "Senhora, o Força Aérea. Um está em espera na base de Andrews. O secretário de Defesa está na linha segura aguardando seu código de autorização para iniciar o bloqueio de contra-ataque." "Entendido", respondi. Só então me virei para Douglas. Ele tremia, subitamente minúsculo, um homem que acabara de perceber que estava gritando com um furacão pedindo silêncio. "Você é uma almirante", ele sussurrou. "Mas você estava lavando louça." Dei um passo em sua direção e ele recuou instintivamente. "Eu estava lavando louça porque respeito a casa da minha mãe", disse eu, mantendo o tom calmo. "Você fala muito sobre disciplina e respeito militar, Douglas. Mas líderes reais não diminuem suas tropas. Líderes reais não precisam colar regras na geladeira para se sentirem poderosos. E, acima de tudo, jamais confundem silêncio com fraqueza." Apontei para os cacos de vidro aos pés dele. "Limpe isso." Não foi um pedido. Foi uma ordem direta. Ele assentiu, mudo e destruído. "Sim, senhora." Virei-me para minha mãe, que chorava sorrindo, transbordando orgulho. "Mãe, preciso ir. O presidente está esperando." Ajustei o cap na cabeça. "Vamos, agente." Saí para a noite fria, deixando para trás um homem quebrado e uma nova realidade. Se você quer acompanhar mais histórias onde a arrogância é esmagada pela competência e reviravoltas emocionantes, inscreva-se agora no canal e deixe seu comentário sobre qual foi a melhor parte dessa lição de moral. Ao fechar a porta pesada do veículo tático, capturei o último vislumbre de Douglas paralisado na janela. Ele parecia um espectro.
Um homem cuja percepção de realidade acabara de ser violentamente estilhaçada pela visão de uma farda branca e insígnias de comando que ele jamais imaginaria ver em mim. Sem hesitar, recebi o telefone criptografado das mãos do agente, sendo informada de que o presidente aguardava na linha. Com a voz firme, identifiquei-me como Almirante Mitchell, confirmei a segurança da conexão e ordenei o início imediato do briefing. Enquanto o comboio acelerava, rasgando a quietude daquele bairro e deixando para trás uma vida de fachada, não senti qualquer impulso de olhar pelo retrovisor. Douglas jamais voltaria a deixar bilhetes passivo-agressivos em minha porta ou questionar meu senso de direção com arrogância. Ele havia aprendido, da maneira mais chocante possível, que o silêncio é frequentemente o disfarce predileto do poder absoluto. A lição foi clara. Muitas vezes, a figura discreta e doméstica que dobra suas toalhas é o único escudo impedindo que seu mundo arda em chamas. Recostei-me no banco, sentindo a adrenalina substituir a rotina monótona. A missão me chamava, e a Almirante Mitchell estava finalmente de volta ao comando.